Fala, guerreiros e guerreiras. Pessoal, muita atenção. Eu vou te explicar agora se o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, aqui no nosso Estado brasileiro, ele tem caráter de Constituição, ele equivale à Constituição, ou se ele equivale à legislação infraconstitucional, ou se ele equivale também, de acordo com as palavras do Supremo Tribunal Federal, à legislação supralegal. Então se liga, tá? Para explicar isso, nós temos que saber e entender, certo? A famosa pirâmide de Kelsen, ok? Famosa pirâmide daquele famoso doutrinador Hans Kelsen, tá? Porque Hans Kelsen, ao estudar a hierarquia das normas, ele entendeu que para que as normas inferiores fossem respeitadas, nós precisaríamos ter normas superiores, tá? Daí nós temos uma pirâmide. Quem está acima, no patamar de cima da pirâmide, tem superioridade, isto é, tem hierarquia sobre quem está abaixo dos demais locais da pirâmide. E aqui não é diverso. E entendeu Kelsen, certo? Que deve estar no topo da pirâmide, ó. Deve estar no topo da pirâmide a Constituição. No Estado democrático de direito, a Constituição do país deve estar no topo. Porque já pensou se todo governante que entrasse, ele quisesse mudar os direitos fundamentais, tá? Ele quisesse mudar a organização político-administrativa do Brasil? Não. Nós temos no topo a Constituição justamente para prevenir, né? Para que a Constituição seja a norma máxima, né? De um Estado democrático de direito. E esse direito tem como mãe, tem como superior a Constituição, tá? Então no topo da pirâmide de Kelsen está a Constituição Federal. Mas aí nós sabemos que a nossa Constituição, ela é rígida. Por que, professor, que ela é rígida? Ela é rígida o seguinte, porque ela até pode ser modificada, mas tem um processo lento, pessoal, e complexo de reforma. É o processo das chamadas emendas constitucionais. Toda vez que eu quero modificar a Constituição, eu modifico através de emenda à Constituição. E quando a emenda constitucional ela é promulgada e entra em vigor, pessoal, ela equivale à Constituição. Algumas emendas elas estão no texto da Constituição, outras não. Por exemplo, a emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência. Alguns artigos da emenda constitucional modificaram artigos da Constituição. Mas alguns artigos da emenda constitucional 103 não constam na Constituição, mas mesmo assim tem força de Constituição. Então aqui também eu tenho que colocar as emendas, certo? Constitucionais, ok? Ao lado aqui, certo? Da Constituição Federal. Meus amigos e amigas, entendeu, certo? O nosso legislador constituinte em 2004, aqui no Brasil, de fazer uma emenda à Constituição e criar um novo parágrafo, certo? Ao artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º. E esse parágrafo, ele diz o seguinte, que tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faça parte e que quando esses tratados tivessem sido trazidos o nosso Estado, certo? De forma interna, se eles forem aprovados no processo de aprovação no Congresso, da mesma forma que se faz uma emenda constitucional, isto é, em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, na Câmara e Senado, aprovada por 3/5 dos votos dos membros de cada casa, aquele tratado internacional de direitos humanos passaria a equivaler às emendas constitucionais, porque teria o mesmo processo, o mesmo rito das emendas constitucionais. Então, aqui no topo também você vai inserir, certo? Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda, ok? Tratados de direitos humanos aprovados com quórum de emenda. Beleza? Olha só, eu vou botar aqui um asterisco, tá? Nos tratados de direitos humanos, porque daqui a pouco eu voltarei a esse assunto, tá? Daqui a pouco eu voltarei a esse assunto. Mas o fato é que no topo da pirâmide de Kelsen, aqui do Brasil, nós temos a Constituição Federal,
as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o Código de Emenda. Beleza? Logo abaixo da Constituição, no segundo local aqui da pirâmide, meus amigos, no segundo local aqui da pirâmide, nós temos a legislação infraconstitucional. A legislação infraconstitucional, ou também chamada legislação ordinária, ok? Legislação infraconstitucional ou legislação ordinária. São as leis, né? As leis, tá? Por exemplo, Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, Lei de Licitações, Lei 8.666, Lei de Concessão de Serviços Públicos, Lei 8.987, tá? Código de Trânsito Brasileiro, tá? Que é uma lei ordinária também. As leis como um todo, elas estão aqui no meio, ó, tá? É a legislação inferior à Constituição. Qualquer lei, certo? No Estado brasileiro, lei ordinária ou complementar está abaixo da Constituição, das emendas constitucionais e dos tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o Código de Emenda. Legislação infraconstitucional. Outro exemplo, Lei de Execução Penal, a LEP, Lei 7.210, também está aqui, certo? No meio da pirâmide. Só, meus amigos, que às vezes a legislação ela é muito ampla e muito genérica. Quer ver um exemplo? Por exemplo, diz lá a Constituição, no artigo 24, inciso 1, que compete concorrentemente, isto é, à União e aos Estados legislar sobre direito penitenciário. A União, na competência concorrente, legisla sobre normas gerais e os Estados complementam essa legislação de normas gerais. A União, certo, com base nessa competência concorrente, para legislar sobre normas gerais, editou a Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal, a LEP, Lei de Execução Penal, a LEP, ela foi feita com base na competência concorrente da União para legislar sobre direito penitenciário. Mas a LEP, ela é genérica, né? Ela trata aí das assistências ao preso, dos princípios aplicáveis à execução, progressão de regime, regressão de regime, mas ela não diz como é que é o sistema penitenciário de cada estado do Brasil. Então, cada estado do Brasil pode legislar para regulamentar a lei de execução penal. Então, os estados brasileiros podem editar legislações complementares a essa legislação geral, que é a lei de execução penal, que é uma lei nacional. Aí é que eu venho aqui para baixo, certo? Para as normas infralegais, tá? Para as normas infralegais. Normas infralegais. Então, o que é normas infralegais? Normas inferiores à lei, ó. Aqui na legislação infraconstitucional, legislação inferior à Constituição, então aqui são normas inferiores à lei, normas que regulamentam a lei. Então, volta para o exemplo da LEP. A LEP é uma lei nacional, é uma legislação nacional que regulamenta direito penitenciário, o sistema penitenciário. Mas os estados podem editar normas infralegais, isto é, inferiores à lei, para regulamentar em seu âmbito o sistema penitenciário de cada estado. Aqui no estado do Ceará, o órgão competente do sistema penitenciário, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, ela editou uma instrução normativa, certo? Número 03, certo? Essa instrução normativa 03 de 2020 é um ato administrativo que regulamenta a lei de execução penal, beleza? Então entende, ó, a instrução normativa, que é um ato administrativo infralegal, ela não pode ir contrário à legislação, por exemplo, aqui a LEP. E a LEP não pode ir contrário, não pode contrariar a Constituição, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o Código de Emenda. Então perceba, é uma hierarquia. Essa aqui respeita essa, que também respeita essa aqui, tá? Elas aqui todas guardam respeito a essas normas aqui que estão no topo da pirâmide. Mas eu disse a você que deixasse guardado o asterisco aqui, ó, o asterisco dos tratados
internacionais de direitos humanos. Por quê? Pessoal, a pergunta é, os tratados de direitos humanos ele tem um rito, né? Ele tem um rito todo. Tem a aprovação lá, certo? Fora. Por exemplo, o presidente da República vai para uma assembleia e nessa assembleia de um organismo internacional aprova-se um tratado. Aí, para que o tratado tenha validade no Brasil, ele tem que trazer aquele tratado, submeter ao poder legislativo, no caso, Congresso Nacional, para que o Congresso aprove, ratifique aquele tratado. Isso está onde? Artigo 49, inciso 1 da Constituição. Aliás, inciso 5 da Constituição, que compete ao Congresso ratificar, certo, os tratados internacionais que o Brasil seja parte. Então o Congresso ele vai votar aquele tratado, saber se aquele tratado é bom ou não para o país, né? O Congresso vai discorrer sobre ele. E aí no Congresso nós temos dois ritos de votação. Eu tenho um rito comum, certo? Que é o rito simples, ok? E eu tenho um rito complexo, tá? Que é o rito similar a das emendas constitucionais. Então, se o Congresso, quando pega um tratado que o presidente assinou lá fora, ele vota de forma complexa, igualmente às emendas constitucionais, aquele tratado de direitos humanos, ele passa a equivaler o quê? Passa a equivaler a emendas constitucionais. Mas, meus amigos, essa regra de votar um tratado similar ao Código de Emendas só foi incluída na Constituição em 2004, através da Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi a reforma do Poder Judiciário. Então, olha só, antes disso não tinha essa regra, tá? Professor, beleza. E se não tinha essa regra antes disso? Como é que ficaram, né? Ou ficam os tratados aprovados anterior à emenda constitucional? Pessoal, aí o STF discorreu, certo, num caso concreto, da prisão, certo? Da prisão de devedor, né? De devedor de prestação fiduciária e disse o seguinte, ó. Tratados de direitos humanos que não são aprovados pelo Código de Emenda, porque se for pelo Código de Emenda, equivale à emenda. Tratados de direitos humanos que não são aprovados pelo Código de Emenda, ou então tratados de direitos humanos aprovados anteriormente à Emenda Constitucional 45, que foi a emenda que colocou esse processo de votação dos tratados, tratados aprovados antes dessa emenda, de acordo com o STF, eles merecem um local especial. De acordo com o STF, tratados de direitos humanos que não passaram pelo Código de Emenda ou que foram aprovados anteriormente à Emenda 45, que possibilitou a votação de tratados com o Código de Emenda, esses tratados anteriores a isso, eles têm, pessoal, natureza, certo? Supralegal. Natureza supralegal. Professor, o que é isso? Preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. Então aqui, ó, eu tenho tratados de direitos humanos, tá? Sem coro de emenda, tá? Porque se ele tem coro de emenda, ele vem para cá, ó. Então, de acordo com o STF, tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados por esse rito do rito de emenda, eles têm uma natureza supralegal. Por quê? Porque, gente, direitos humanos, né, tem uma importância enorme no nosso Estado. A Constituição Federal, no artigo 4, inciso 1, ela diz que nas relações internacionais a prevalência é dos direitos humanos. Numa briga entre dois estados, numa briga entre o país, entre o Estado do Brasil, certo? E outro Estado, prevalece direitos humanos. Então não pode os tratados de direitos humanos, certo, serem menores em importância à legislação infraconstitucional. Segundo o STF, os tratados de direitos humanos que não têm um código de emenda, eles são superiores à legislação infraconstitucional. Mas por não terem passado pelo código de emenda, eles são inferiores a quem? Ó? Inferiores à Constituição. Portanto, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, certo? Tratados de direitos humanos aprovados com quórum comum, né? Sem ser o de emenda,
têm natureza supralegal. Eles são superiores à legislação infraconstitucional, mas são inferiores à Constituição, às emendas constitucionais e aos tratados internacionais de direitos humanos aprovados com o Código de Emenda. Professor, beleza, mas você começou esse vídeo falando sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pois é, pessoal, esse pacto aqui no Brasil, ele passou a ter vigência, foi aprovado em 1992, tá? Ele foi aprovado muito antes, certo, da redação do parágrafo 3º do artigo 5º, que permite a submissão de tratados de direitos humanos ao Código de Emenda. Então não tinha esse rito. Naquela época, aprovavam-se tratados com rito comum. Então o STF disse, olha, tudo bem, não tinha um rito de emenda, mas como eles são de direitos humanos, eles são superiores à legislação infraconstitucional e são, certo, inferiores à Constituição. Nesse meio aqui, certo? Nesse meio aqui está, certo? Está dois tratados. Estão, certo? Dois tratados, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá? Deixa eu modificar aqui, melhorar aqui essa letra. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E também está aqui, pessoal, o nosso conhecido Pacto de São José, certo? Da Costa Rica, certo? São José da Costa Rica. Por quê? Porque ambos, meus amigos e amigas, os dois tratados aqui, eles foram aprovados pelo Brasil e no Congresso antes de 2004. Isto é, quando não tinha ainda aquele rito, certo, de emenda à Constituição. Portanto, não tinha um rito de emenda à Constituição, eles não poderiam equivaler à emenda constitucional. Mas, de acordo com o STF, se são de direitos humanos, mesmo sem um código de emenda, eles têm natureza supralegal. Então, o que está neles, o que está nesses tratados que tem natureza supralegal, ele é superior à legislação infraconstitucional. Então, o que está no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o que está no Pacto de São José da Costa Rica, eles têm o poder, certo, de contrariar a legislação infraconstitucional e as normas infralegais, porque eles são superiores a ela, ok? Quer ver um exemplo interessante? Nós temos aqui o decreto, certo? Decreto-lei 911, tá? De 54. Professor, que decreto é esse? Antigo, né? Pessoal, esse decreto aqui, ele permitia, certo? A prisão civil, certo? Do depositário infiel. Aquela pessoa que comprava um bem em alienação fiduciária e ao final não devolvia o bem, de depositário fiel passava para depositário infiel, certo? E esse decreto permitia a prisão dessa pessoa, né? Esse decreto é uma norma infralegal, inferior à legislação. Aliás, até na época ele era considerado como lei, né? Como lei ordinária. Só que esses dois pactos aqui, tá? O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o da Costa Rica, eles não permitem essa prisão civil de depositário infiel. Eles só permitem a prisão civil de devedor de prestação alimentícia. Então perceba, eu tenho aqui uma confusão. Eu tenho dois pactos de direitos humanos, certo? Que o Brasil faz parte, que não permitem prisão civil de depositário infiel. E eu tenho um decreto brasileiro, certo? Uma norma infralegal que permite a prisão. Vem cá, quem aqui é superior? São os tratados de direitos humanos, certo? Ou é esse decreto, certo? Brasileiro? Eu disse mais uma vez, tratados de direitos humanos, que não tem código de emenda, mas são de direitos humanos, tem natureza supralegal, isto é, superior à legislação. Como o decreto é uma legislação infralegal, os tratados são superiores a ele. Portanto, a prisão que aqui está contida, que aqui está permitida, não é mais possível no Brasil e ela é ilícita. Ela é ilícita, não pode ocorrer a prisão civil do depositário infiel. Ela é ilícita, ela é ilegal.
Foi pensando nisso, né, com base nisso, que o mesmo Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante que, salvo o melhor juízo, é a de número 25, certo? 25 dizendo o seguinte, dizendo que a prisão civil do depositário infiel é ilícita, tá? É ilícita porque contraria tratados de direitos humanos que o Brasil aprovou, que muito embora não tenham sido com o Código de Emenda, mas são, de acordo com o STF, supralegal, tem o poder, né, inclusive, de suspender e de contrariar a legislação infraconstitucional, e o decreto do depositário infiel é o exemplo de decreto que está contrário aos tratados que tem natureza supralegal. Então, por isso que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica tem natureza supralegal, e o que está neles tem o poder de suspender a legislação infraconstitucional. Porque, de acordo com o STF, os dois, como exemplo, têm natureza supralegal, isto é, superior à legislação infraconstitucional, mas inferiores à Constituição. Senhores e senhoras, é uma explicação complexa, é uma explicação demorada, mas que tem que ser dita para que você realmente compreenda, certo? Esse instituto, né, dos tratados de direitos humanos com código de emenda e sem código de emenda. Estamos juntos, até o próximo vídeo rumo à NPR, uma aprovação. Valeu, gente, abraço!